Bem-vindos ao CD Mentalidade 3. Todos podemos aprender da nossa experiência própria. O meu mentor dizia que as coisas se parecem com seus donos. Então, assim como está o seu carro, assim está o seu escritório. Assim como está seu escritório, está a sua mente. E assim como está a sua mente, está a sua conta bancária. Ou sua saúde. É uma questão de hábitos, gostos e costumes. A pergunta é, com o que você combina? Quais são seus gostos, seus costumes, seu linguajar, seus hábitos de gasto, seu comportamento, suas crenças? Elas são semelhantes com as pessoas que têm um nível econômico-social alto? Ou são iguais às crenças das pessoas de níveis baixos? Acreditando ou não, existe um modelo de pensamento que é semelhante entre as pessoas de sucesso. Se começarmos a copiar esse modelo, iremos adotar hábitos e costumes similares, obtendo assim resultados similares. Já dissemos na coletânea de CDs anterior que se você emprestasse uma Mercedes-Benz para uma pessoa com mentalidade de fracasso, essa pessoa iria tornar o carro parte do seu entorno. Isso significa que imediatamente o carro vai ficar cheio de poeira, sujo por dentro, batido ou riscado e totalmente descuidado, para que ele combine com esse bairro, com esses costumes e com esses hábitos. Por isso não é suficiente com ganhar a loteria ou uma herança. A mudança não pode ser externa, ela tem que ser interna, em novos valores, novos hábitos e novas crenças. Às vezes essas novas crenças vão me dizer que eu deveria fazer atividade física, ou me alimentar melhor, que deveria mudar de profissão, ou iniciar um negócio próprio. Mas essas mudanças não são fáceis. Mudar uma coisa que eu venho fazendo há anos e anos não é fácil. Requer valentia, requer uma alavanca suficientemente poderosa para eu mudar. Jim Rohn dizia que você pode mudar por amor ou pela dor. Bom, neste ponto vamos analisar um pouco o comportamento humano. Quais são seus motivadores? Os seres humanos temos dois grandes motivadores: a dor e o prazer. Nós fomos condicionados a buscar prazer e evitar a dor. A pergunta, então, é: o que significam as coisas para você? De acordo ao significado que damos às coisas, isso pode nos levar a procurar aquilo porque o relacionamos com a experiência do passado ou do presente que nos dá prazer. Assim também, podemos rejeitar certas coisas ou eventos, mesmo que são boas para nossas vidas, porque as relacionamos com a dor, com a perda, especialmente quando essa perda é emocional. De repente, você conhece alguém que sempre está com problemas, que fica doente o tempo todo, ou passa por períodos de depressão, e você nunca lembra daquela pessoa num estado de felicidade total, de saúde, de vitalidade, de energia. Mas se você pudesse fazer uma sessão de terapia com aquela pessoa, quem sabe iria descobrir que ela não teve bom relacionamento com seus pais, que não recebia suficiente carinho ou atenção, até aquele momento onde arrumou uma confusão ou ficou doente e então recebeu toda a atenção e a pena dos demais. Isso criou um gatilho inconsciente que começou a contar uma história em sua mente, acorrentando a pessoa naquela situação de fragilidade, de doença, ou de ter sempre problemas para poder chamar a atenção de todos o tempo todo. Assim também as pessoas que querem parar de fumar, por exemplo, e dizem que não conseguem, é porque estão associando parar de fumar com dor e continuar fumando com prazer. Enquanto eles tiverem essa avaliação e essa associação desse fato, dessa maneira sempre vão ter recaídas. Ou mesmo podem aplicar para o álcool ou as drogas. Simplesmente essas pessoas não conseguem inverter o significado das coisas que fazem. Mesmo colocando sua família em risco, eles vão continuar tendo essas condutas destrutivas, porque essa dor não é maior que o prazer que sentem com aquele vício. Entre o sucesso e o fracasso poderia acontecer a mesma coisa. Milhões de pessoas não têm suficiente dor, entre aspas, ganhando o que ganham ou vivendo onde vivem. Existe um conformismo que é alimentado pelas crenças das quais falamos no CD número 1. Crenças sobre a riqueza e sobre o dinheiro.
Imagine que você cresce escutando de todas as pessoas que lhe rodeiam que os ricos são isso ou são aquilo, que é melhor ser pobre e honesto. Na verdade, é melhor ser rico e honesto. Mas essa frase faz essas pessoas pensarem que necessariamente se é rico é ladrão e se é pobre é virtuoso. Dessa maneira, assim que os garotos encontram as primeiras dificuldades na busca da sua independência financeira, lembram do que seus pais lhes diziam a respeito da riqueza, e isso torna uma ótima desculpa para não persistir, para não continuar, para não se esforçar nem melhorar, para se conformar e aceitar que nascerão pobres e assim vão morrer, porque a vida é desse jeito. Por isso, o estudo é um fator-chave na mudança de sua mentalidade e na construção de um futuro melhor para você e sua família. Estudar as pessoas de sucesso como quem estuda uma espécie, como quem estuda as águias ou as baleias, mostra o interesse de um cientista, de um pesquisador, descobrir tudo o que eles pensam, o que eles gostam, o que eles leem, o que eles fazem com seu dinheiro, onde trabalham, o que eles falam para seus filhos. É um processo que vai fazer você combinar com esse grupo de pessoas que conquistam mais porque colocaram essas metas, porque aprenderam como sobressair entre a multidão, aprenderam como ser mais produtivos. Existem coisas que as pessoas de sucesso sabem que o resto da população desconhece, mas essa informação não está negada para a população. Acontece que quem procura, acha. Mas a maioria das pessoas não está procurando ter sucesso. Parece contraditório porque se você pergunta a essas mesmas pessoas se elas gostariam de viver melhor e dar uma melhor qualidade de vida às suas famílias, todas elas vão responder que sim. Mas elas não relacionam viver melhor e ter melhor qualidade de vida com ganhar mais dinheiro. Não é isso interessante? Se eles relacionassem uma vida melhor com mais dinheiro, estariam mais alertas às oportunidades e não ficariam 40 anos num emprego, trabalhando de 8 a 5 e assistindo televisão de 6 às 10 da noite. Estariam à procura, estariam dispostos a mudar de profissão se fosse necessário, a aprender novas habilidades, uma nova língua, quem sabe, a mudar de amizades ou de país. Mas parece confortável ter o suficiente, entre aspas, o suficiente para viver, sem grandes desafios, sem frustrações, que em sua mente representam uma dor maior do que aquela que produz a escassez e as limitações financeiras. As pessoas chegam a se acostumar com todas essas limitações, com a conta bancária sem dinheiro e com as dívidas frequentes que são necessárias, entre aspas, para conseguir chegar até o final do mês ou para comprar aquela televisão nova que vai se ver linda em sua sala, mas que em lugar de poupar por 6 meses e comprar à vista, com desconto, eles preferem pagar uma parcela pequenininha por 36 meses e acabam pagando 3 vezes o valor do eletrodoméstico. Com todas essas características das pessoas de sucesso versus o resto da população, podemos fazer um bom autoanálise e descobrir como somos. Aceitar os nossos erros e os nossos acertos. Enxergar os nossos hábitos. Você é impontual? A maioria das pessoas, quem sabe, vai responder não, isso não é verdade. Seria melhor afirmar sem rodeios, sim, eu sou impontual. Comecemos por aceitar. Você acorda tarde? Sim, mas agora que minha dor da falta de progresso é maior do que o prazer de dormir até mais tarde, eu vou corrigir isso. Você está com sobrepeso? Eu não. Tem outros mais gordos. Sei lá, isso chama-se autoengano. Não aceitar as coisas que poderiam ou deveriam melhorar em sua vida para seu próprio benefício e de quem la rodeia. Você está pobre? Não, eu não me considero pobre. Olha que interessante. Tem muitas pessoas de sucesso que ainda sentem que podem melhorar e se desafiam a continuar prestando serviços ou fabricando produtos com maior excelência, criando maneiras de distribuir e alcançar o máximo de clientes, às vezes não para ganhar mais dinheiro, mas para sua própria satisfação, de saber que continuam crescendo e progredindo. Mas acredito que se você não aceita, não tem como mudar. Ninguém que não aceite que está com sede vai procurar água. E quem não aceite que está com fome vai procurar pão. Quem não aceite que está doente não vai procurar o médico.
Eu preciso aceitar a minha realidade, exatamente onde eu estou. Estou indo bem ou estou um pouco atrasado em meus resultados? Uma vez que você entende que aquela história que você conta a si próprio é falsa, deixamos de colocar desculpas. Não vivam colocando desculpas para aprender, desculpas para não ir nos seminários, desculpas para ser mais saudáveis. Essas são mentiras que contamos a nós mesmos. A verdade está dentro de você e é aquela que te chama a dar o melhor de si mesmo, a se esforçar e crescer, a mudar e ser melhor. Isso automaticamente vai gerar em você maior criatividade, persistência e resistência aos obstáculos que todo empreendedor teve que superar em seu trajeto rumo ao seu sucesso. Assim que plantar essas novas crenças em seu interior, você vai levar sua autoestima até o céu e acreditar que você merece ter sucesso. Você merece coisas melhores para sua família. Você merece maior liberdade e vai estar disposto a mudar tudo o que for preciso para conquistar essa nova vida. São como as teclas de um instrumento que você precisa aprender a tocar para que sejam geradas as notas da música do seu sucesso. Então, ponto número 1, a sua própria experiência pessoal. Ponto número 2, a experiência de outras pessoas. E todos podemos procurar alguém que nos guie, que nos dê conselhos. A chave é que você se certifique que a pessoa que te dá conselhos tenha os resultados na área que você quer melhorar. O segredo do sucesso é começar a modelar os melhores, encurtar sua curva de aprendizado copiando as pessoas que são mestres naquilo que fazem, porque eles descobriram o caminho das pedras, os métodos, as estratégias e sistemas que permitiram melhorar ou conquistar seus objetivos com maior rapidez. Aprender com os melhores requer investimento de tempo e dinheiro, mas essa é a parte fácil. O retorno que você vai ter vai ser centos de vezes o valor que você investiu. A parte difícil é encontrar essas pessoas bem-sucedidas que estejam dispostas a criar mapas que outros possam seguir ou que estejam dispostos a fazer coaching com você, te ensinar como lidar com as suas fraquezas e potencializar as suas fortalezas, como lidar com suas emoções, entender de onde vêm suas frustrações ou sua raiva. Tem muitas pessoas que, mesmo sendo bem-sucedidas, não conseguem ter sossego, por exemplo, porque a motivação deles querer chegar até o topo era provar aos outros que eles tinham valor. E essa foi uma boa motivação para ter sucesso. A dor de ser rejeitado era grande, e então a pessoa trabalhou como um louco para conquistar o respeito dos outros, entre aspas. Mas ele descobriu que sua raiva não vai embora, ou que ele não é feliz, porque esteve trabalhando pelos motivos certos para conquistar dinheiro, mas os motivos errados para ser feliz e realizado. Por isso o equilíbrio é tão importante. Saber que existem metas econômicas, mas que existem metas de paz, de realização e de felicidade, de bom relacionamento familiar. Quando você descobre o que te machucou no passado, você pode escolher não repetir o ciclo com seus filhos, fazer diferente, conquistar o verdadeiro sucesso. Então você tem que aprender de outras pessoas. E tem 2 tipos de gente. Número 1 são os fracassados economicamente. Todos deveríamos aprender com o fracasso de outros. São parte da experiência humana. Tomar boas anotações do que você não deve fazer. Escutar uma pessoa que começou na vida com a mentalidade equivocada e fez estragos em todas as áreas de sua vida. Se afastou de quem ele amava. Chegou aos 70 anos sem dinheiro e doente. Não seria isso incrível? Estudar o fracasso na vida de mais alguém? Oi, meu nome é fulano de tal. Eu vou lhes contar como eu fiz de minha vida um desastre. E você copia tudo o que você deve evitar. Isso pode salvar sua vida. Pode salvar seu matrimônio, sua conta bancária ou sua saúde. Que ele mencione como ele usava todos esses cartões de crédito e como terminou quebrado. Que fale sobre o medo que ele tinha a vida inteira de tentar coisas novas, de se arriscar, do péssimo hábito que ele tinha de ver televisão todos os dias. Mesmo que teve pessoas que lhe aconselhavam que lera Pense e Enriqueça, por exemplo, ou O Homem Mais Rico da Babilônia. Mas para ele isso não tinha valor. Ele dava mais valor à segurança que iria lhe dar a aposentadoria.
Não seria incrível escutar uma história assim? Então a chave está em que você aprenda do negativo, assim como do positivo. E o negativo você não ignore. Você não tem que ignorar o negativo. As pessoas que tiveram influência da mídia ou da sociedade para aceitar que é melhor receber do que dar, é essa multidão que só espera receber. Eles se tornam paraplégicos econômicos que desde que nascem só querem que seus pais deem tudo para eles. Depois querem que o chefe cubra todas as suas necessidades. E finalmente que o governo faça tudo por eles, que cuide deles. E como vocês sabem, no Brasil tem a Bolsa Família, a Bolsa Desemprego, a Bolsa Bandido, a Bolsa Drogado. Mas inconscientemente se perpetua a ideia de que essas pessoas nunca poderão se valer por si mesmas. E então precisam de alguém que vá e cuide delas. De repente, essa visão miope de uma sociedade dependente consegue mais votos nas eleições. Mas esse conceito de receber não está acorde com o funcionamento da vida. Nesta vida, recebe quem merece, não quem precisa. Muitas pessoas esperam colher, mas a esperança não é suficiente para colher. Elas precisam plantar. Muitas pessoas precisam colher, mas precisar não é suficiente para colher. Elas precisam plantar. Outras almejam ou querem uma colheita, mas isso não é suficiente. Todo aquele que quiser colher precisa primeiro plantar. Oposto ao conceito de receber está a teoria do serviço. Essa fórmula mágica de ser mais para servir melhor e servir melhor para receber maior abundância, não somente econômica, e sim abundância de gratidão, de admiração, de felicidade. Nós vamos falar mais sobre isso nos seguintes CDs. Mas vamos analisar aqui uma qualidade interessante das pessoas de sucesso. Como está a sua capacidade de decidir? No livro Pense em Riqueza, diz que as pessoas de sucesso tomam decisões com facilidade. E se tem que mudar de opinião, o fazem lentamente. Mas as pessoas com uma vida de fracasso demoram muito em tomar as decisões. Pensam muito. Será que eu começo? Será que eu faço? E finalmente perdem as oportunidades. Em alguns casos, decidem para imediatamente se arrepender e mudar de opinião. Não é isso interessante? Tem comportamentos opostos. Por isso mencionei o fato de estudar e observar as pessoas de sucesso. Esse é um hábito difícil de encontrar nas pessoas comuns. A maioria da população não acredita que as pessoas de sucesso são especiais. Eles têm certa inveja e o seu orgulho e ego não lhes permite aprender com quem sabe mais. Eles pensam que têm as respostas de como o mundo funciona, mas os seus resultados não mostram isso. As pessoas de sucesso fazem coisas que repetem continuamente, e se você descobrir que coisas são, você vai avançar bastante. Os fracassados também fazem coisas que repetem continuamente. Uma vez que você descobre, então você diz, ok, isso é o que eu não devo fazer. Uma das qualidades mais importantes das pessoas de sucesso é a sua capacidade de honrar a sua palavra. Isso significa que aquilo que prometem, eles cumprem. Esse hábito é tão forte que quando prometem uma coisa a si mesmos, se torna um compromisso. Assim, quando é um novo objetivo ou um novo sonho que querem cumprir, se torna fácil fazer as mudanças e se ajustar ao plano, porque eles sabem a importância de sua palavra. Respeitam cada promessa que fazem a eles ou aos outros. Já as pessoas de fracasso fazem totalmente o oposto. Não têm palavra. Eles te dizem que vão participar do seminário e não comparecem, que vão comprar o seu produto e não atendem o telefone no dia seguinte, que vão sair com sua família no final de semana e esquecem, que vão ler aquele livro e nunca iniciam, que vão comprar o seu programa de perda de peso ou academia e continuam esperando a próxima segunda-feira. Então, esse hábito está tão fixado em seu interior que quando eles de verdade querem conquistar um sonho ou colocar uma meta no final do ano para conquistar, inconscientemente e sem eles perceber, seu comportamento, condicionado a não cumprir o que prometem, sabota os seus planos de sucesso. Não é isso interessante?
É claro que para eles as circunstâncias externas foram as culpadas dos seus contínuos fracassos. Eles colocam desculpas para cada promessa não cumprida e têm uma biblioteca de desculpas e pretextos que não servem para nada mais do que para explicar a si mesmos por que não conseguiram as coisas. A sua voz limitadora dentro deles é tão forte que aquela mentira que se contam foi repetida tantas vezes que agora se transformou em sua verdade. Eles acreditam mesmo em suas histórias? Por que você não participou do seminário? Por que não conseguiu mais clientes? Falou que ia organizar a sua mesa, ou o seu escritório, ou o seu quarto. Nós combinamos que íamos ter mais tempo juntos, que íamos separar um dia da semana para o casal, ou que íamos ter mais tempo de qualidade com nossos filhos, etc, etc. E sempre existe um pretexto perfeito. É a sogra, é o marido, são os filhos, os netos, é o clima, o trânsito, tinha que passear o cachorro, fiquei sem dinheiro, sei lá, são ótimos pretextos. Se vocês perceberem, eu estou listando algumas das qualidades das pessoas de sucesso ou alguns defeitos das pessoas que fracassam. E faço isso porque estamos falando aqui de conhecer a si mesmo e de se espelhar ou aprender com outras pessoas, de observar, de modelar quem tem os resultados. Outro ponto importante tem a ver com o compromisso. As pessoas de sucesso são super comprometidas. Eles têm esse código de conduta que faz com que levem muito a sério seus projetos, seus objetivos e seus sonhos. E pelo contrário, as pessoas que fracassam não se comprometem com nada, nem com elas mesmas. Mas existe um motivo interior para isso. E voltamos a falar da autoestima. Porque se a pessoa não pensa que merece, que é capaz, que é valiosa, ela mesma se desqualifica antes de iniciar. Então tem muito medo de se comprometer, porque pensa que vai falhar, pensa que não é boa o suficiente para esse trabalho ou para essa oportunidade, pensa que tem outros melhores que vão completar a tarefa em menos tempo ou de melhor maneira. E isso vem desde a época da escola, quando o professor abria espaço para perguntas e aquelas crianças não perguntavam nada, por medo a falar alguma bobagem e fazer o ridículo, por medo a ser rejeitadas. E quando se tornaram adultos, esse padrão de comportamento as acompanhou e ainda morrem de medo de errar e de se comprometer e de falar dos seus sonhos e de fazer planos para conquistá-los. Pensam que se requer muita inteligência para ser rico, mas a realidade é que entender o problema riqueza-pobreza requer inteligência, mas resolvê-lo requer informação. Se você não tem a informação sobre culinária, você pode ser muito inteligente, mas nunca vai poder fazer um prato complexo com muitos ingredientes se você não sabe nem quais são esses ingredientes, nem as quantidades de cada um. Mas você pode ser pouco inteligente, mas você recebe a receita clara, os ingredientes e, além de tudo, tem um coach ou um mentor. Um chefe experimentado está a seu lado dando as instruções e mesmo que demore mais tempo, com a prática você vai ser capaz de preparar essa receita, desse prato delicioso chamado seu sucesso. Vamos com outro defeito das pessoas que fracassam. Eles são extremamente negativos e pessimistas. Eles têm todas as respostas de por que aquilo que você vai fazer não vai dar certo, por que aquele restaurante que você quer abrir não vai funcionar, por que aquele empreendimento, curso, livro que você quer estudar vai ser um fracasso. Eles sabem de tudo, mas não conquistam nada. Eles são aqueles buracos negros que sugam toda a sua energia e você não pode ficar mais do que 5 minutos perto dessas pessoas, porque corre o risco de sair esgotado, com a sensação de que realmente o seu projeto não vai dar em nada. Isso acontece porque a repetição tem poder. É uma coisa similar à autossugestão. Se você repete que está se sentindo mal, mesmo que não tenha nenhum problema com seu corpo, alguns sintomas podem começar a aparecer. Assim mesmo, quando outras pessoas repetem coisas para você, produzem o mesmo efeito. Tantas pessoas falam que você está com seu rosto verde, que você começa a sentir tontura e vai entrar num banheiro para se olhar no espelho, não é assim? Então você não deve permanecer perto de pessoas negativas e pessimistas, porque o fracasso se contagia, como uma gripe. Você abraça alguém que está com gripe e tem probabilidades de pegar aquilo.
A convivência com pessoas negativas te torna uma pessoa amarga, sem perceber de onde vem isso. Nós já falamos no CD número 1 sobre a influência de outras pessoas. Se você for morar na Bahia, por exemplo, vai começar a falar com esse sotaque em pouco tempo, ou não? Serve o mesmo exemplo para o Rio de Janeiro, ou para o sul do Brasil. Cada cidade tem seu sotaque particular. Outro hábito que precisamos eliminar é fazer as coisas pela metade. Já perceberam que as pessoas que não progressam em suas vidas é porque não dão o seu 100%? Elas tentam fazer menos. Elas fazem de corpo mole. Não olham os detalhes. Não se preocupam pela excelência. Chegam tarde e querem sair mais cedo. Não entregam o serviço no prazo. O trabalho vem com defeito. Uma parte está torta ou mal pintada. A América Latina sofre muito com a mão de obra. As pessoas se queixam de que falta trabalho, mas as empresas se queixam de que falta profissionais qualificados. Às vezes não se trata tanto das habilidades técnicas de um profissional, e sim da atitude e o hábito de sempre fazer as coisas com excelência. É isso que faz falta no mercado hoje mais do que nunca, porque a maioria das indústrias já criaram sistemas e protocolos para fabricar ou distribuir seus produtos. Mas o fator humano continua sendo essa variante que faz as empresas quebrar ou permanecer e crescer. Jim Rohn dizia que ele fazia palestras para os garotos nas faculdades, ensinando como eles poderiam fazer $1 milhão antes dos 40. Se fossem espertos, fariam com 35 anos. E se encontrassem uma oportunidade única, poderiam conquistar aquilo muito antes. Seria interessante encontrar essa oportunidade única. Mas encontrar as oportunidades se reserva para aqueles que procuram com consistência. E você? Já encontrou a oportunidade que vai cuidar de você e sua família no futuro? Quanto tempo por semana investe à procura dessa oportunidade? Quem sabe ao final deste programa você possa estar claro qual é o tipo de vida que você merece viver. O que realmente você quer conquistar? E partindo dali, você pode reorganizar as suas prioridades e recuperar o controle da sua vida. Colocar metas que te desafiem e que te transformem. Muitas pessoas se confundem achando que construir liberdade financeira é coisa de um par de anos. Mas eles não têm a oportunidade certa, ainda nem o plano. Ou seja, eles não têm ainda seu veículo. Eles não conhecem as distâncias, nem os números. Meu mentor explicava isso com um exemplo de uma estrada, ou uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, por exemplo. Quantos quilômetros tem essa estrada? Tem gente que pensa que de carro poderia chegar em 3 horas, mas não sabem que são mais de 800 quilômetros e seu carro faz somente 100 quilômetros por hora. Então seria no mínimo 8 horas, sem pedágios e sem paradas. Entendem a diferença entre conhecer a estrada e o poder do seu veículo? Assim mesmo, vocês podem estar encaminhados rumo à construção da sua liberdade financeira ou bem perdidos, achando que por sorte isso vai acontecer algum dia. Fiquem tranquilos, porque neste programa de áudios vamos dar algumas dicas de como escolher o veículo certo que pode levá-los rumo ao estilo de vida que já sonharam. Quanto tempo isso poderia tomar? Um trabalho consistente por 10 anos sem parar, no plano certo, poderia te dar essa meta mágica de $1 milhão. Mas por que são 10 anos? Acredito que é um período de tempo razoável. Mesmo cometendo erros, 10 anos dá espaço para muitos erros e muitas lições aprendidas. Chama-se experiência. Todos nós gostaríamos que o capitão que pilota o avião que nos leva para algum lugar tenha pelo menos 10.000 horas de voo. Não é mesmo? Mas se você fizer conta, 10.000 horas são 8 horas por dia por 10 anos em média. Hoje em dia, com o mundo moderno e a era digital, é possível que a sua curva de aprendizado encurte, o alcance dos seus produtos ou serviços sejam maiores. Não tem mais limites de fronteiras na era digital. Então, os seus resultados talvez não necessariamente cheguem em 10 anos. Talvez você possa estabelecer a sua liberdade financeira e consiga transformar sua área econômica em apenas 3 ou 4 anos. Bom, mas isso parece muito bom para ser verdade.
Mas fique comigo que juntos vamos descobrir como as oportunidades estão mais perto do que você imagina. Mas de repente, não temos o olho treinado para reconhecê-las. Então, uma das chaves do sucesso é se tornar mestre em sua atividade, conhecer a sua indústria, seu produto, dominar as habilidades do seu negócio. E isso se conquista dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, mínimo 10 anos em condições normais. E você terá se tornado um profissional em qualquer área ou assunto do seu interesse. E poderá sim ser remunerado em muitos dos casos, fazendo parte do 1% do topo de ganhos em seu ramo. Mas isso exige disciplina, determinação, foco e, sobretudo, paixão pelos seus sonhos. Porque ninguém investe 10 anos em uma coisa que não lhe apaixona, de verdade. Mas as pessoas de sucesso aprendem a ter paciência. Eles enxergam a conquista das suas metas como o plantio de bambu japonês. Para quem não sabe, o bambu japonês, quando plantado, não germina no primeiro mês, nem no primeiro ano. Mesmo colocando adubo, água e cuidando para que a plantinha floresça, ela demora 7 anos em começar a sair da terra. 7 anos? É isso mesmo? Não seria incrível que o seu negócio demorasse 7 anos em gerar os primeiros lucros? Muitas pessoas, especialmente as que fracassam, jamais teriam a paciência para ver o seu negócio dar frutos. Eles não conseguiriam esperar 7 meses, pior 7 anos. Mas a história conta que esse bambu, depois de 7 anos, começa a crescer 1 metro por mês, e em 10 meses você tem um bosque de bambu. O que acontece é que nos primeiros 7 anos, o bambu estava crescendo para baixo. Sua raiz estava ficando profunda, e é isso que é indispensável se você quer crescer muito. Sua base precisa ser forte, seu alicerce deve ser profundo. Já pensaram uma colheita de 10 metros em 10 meses com uma raiz de poucos centímetros? E já pensaram num prédio de 10 andares em um buraco de 10 metros? Bom, nesse ponto é onde o crescimento pessoal e espiritual entra em cena. Quanto maior for seu crescimento interior, maior a sua capacidade de manter o seu crescimento exterior. Com muito trabalho, você pode construir um resultado expressivo na sua área física, econômica, social, mental. Mas a pergunta é, você consegue sustentar isso no longo prazo? Está tendo um crescimento sustentável? Já escutamos em muitas ocasiões que conseguir é fácil, mas manter é o verdadeiro desafio. Então estude as pessoas de sucesso, as pessoas que estão indo para frente. O que essas pessoas fazem uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez? O que eles fazem? Você tem que descobrir isso. Porque se você estudar essas pessoas, você pode obter o segredo do seu sucesso. O seguinte passo seria você procurar não somente estudar essas pessoas, como se rodear delas. Ficar perto das pessoas certas pode fazer a diferença total em seus resultados. Porque, como mencionamos no CD número 1 desta coletânea, nós somos influenciados pelo meio ambiente e pelas pessoas que nos rodeiam, mesmo sem eles perceberem. Se você vai morar no Rio por um mês, acredite, você vai mudar o seu sotaque sem perceber. Na realidade, hoje em dia, com aparelhos de última tecnologia, se está estudando a neurociência. E eles descobriram que o nosso cérebro modela e os nossos neurônios criam um efeito espelho com as pessoas que nos rodeiam. Seus neurônios são influenciados pelos hábitos e costumes dos outros, pelas suas atitudes, o seu linguajar. Seu comportamento se assemelha às pessoas que estão à sua volta, e você não consegue controlar isso. Acontece de forma imperceptível. Sair dos trilhos por influência dos outros é fácil. Isso tem a ver com a sutileza do fracasso. De forma sutil, eles vão nos empurrando para fora da estrada. Se eles nos dessem um empurrão brusco, nós iríamos perceber. Mas se eles encostam em nós, e pouco a pouquinho vão exercendo essa pressão bem de leve, finalmente nós iríamos nos desviar bastante do nosso rumo original. As empresas sabem muito bem como utilizar a neurociência. E já foi criado até o neuromarketing, que é aplicado o tempo todo em suas campanhas de publicidade. Eu poderia explicar como ele funciona aqui, mas eu vou fazer isso mais adiante.
Este material tem conteúdo de muito valor, que muitas pessoas não conheciam e que pode estar fazendo a diferença total em seus resultados. Então a pergunta importante seria de quem eu estou me rodeando. Me diga com quem você anda e te direi onde você vai. Se você se juntar com esportistas, onde eles vão te levar? Talvez na quadra, no jogo, na atividade física. Se você se juntar com empresários, onde eles vão te levar? Talvez no trabalho, nas suas empresas, nos seus negócios. E se você se juntar com bêbados, onde eles vão te levar? No boteco da esquina, não é assim? Então se questione a si mesmo sobre a influência que essas pessoas têm em sua vida. O que eles fazem você comer? O que eles fazem você dizer? O que eles fazem você pensar? O que eles fazem você decidir? Aonde eles estão levando sua vida? E quando você descobrir, se pergunte se isso está certo ou não. Porque se a pergunta for, isso não está certo, lembrem que o fracasso se contagia, como uma gripe. Assim também você pode se tornar negativo ou pessimista, ou agressivo, se estiver com pessoas dessas características. Então você tem duas opções. A primeira chama-se desassociação. Cortar com amizades ou relacionamentos tóxicos. Pessoas que de verdade você não quer por perto. A segunda chama-se associação limitada. Pessoas com as quais você pode estar 1 minuto, mas não 1 hora. Ou você pode ficar 1 hora, mas não pode sair de férias com eles, pela sua influência negativa. A chave é procurar e achar essas pessoas que você pode modelar para melhorar, que somam em sua vida. Que qualquer coisa que digam é valiosa, que seu próprio exemplo de vida e comportamento já inspiram você a fazer mudanças. Essas pessoas devem ser os seus mentores. Você deve tentar se aproximar e ficar perto deles o maior tempo possível, escutando e tomando anotações de tudo o que eles têm para te dizer. Sabiam que a maior parte da influência que recebemos dos outros vem em forma de opiniões? As opiniões são poderosas, porque fazem o outro parecer sábio naquele assunto. Mas nós devemos ser espertos e verificar se tem os resultados que respaldem essa opinião, e nos acostumar a escutar somente opiniões de quem conquistou mais na área que estamos pedindo essa opinião. Deixar de seguir teóricos e começar a verificar os verdadeiros líderes, os verdadeiros empreendedores, quem conquistou sucesso na prática e agora tem a capacidade de te ensinar, de se tornar um guia para os outros. Precisamos estar atentos aos fatos, porque eles mostram a realidade. A pessoa pode falar muita coisa, mas o seu comportamento dita quem ele é. Com palavras podemos enganar muitas pessoas. Com comportamentos é mais difícil. Chama-se comportamento condizente. Isso significa aquilo que você de verdade acredita. A sua psicologia, sua visão de si mesmo, determina como você se comporta. E com esse comportamento, nós podemos nos inspirar ou nos desapontar. Se os fatos mostram que sua empresa é séria, que seu produto funciona, que sua contribuição na vida dos outros e na sociedade é evidente, não se preocupe com quem opina isso ou aquilo. Dom Quixote dizia: deixa que os cachorros latam, Sancho. Isso é sinal de que estamos avançando. Estamos sujeitos a opiniões e críticas. A diferença não é o que eles digam, e sim o efeito que você permite que isso tenha em sua mente, em suas emoções e em seu comportamento. Qual é a história que você começa a contar a si mesmo a respeito desses comentários ou críticas, desses acontecimentos em sua vida? Tem a ver muito com a sua programação neurolinguística. Qual é o significado que você dá às coisas? Isso tem relação às experiências de dor ou prazer, de aceitação ou rejeição, de se sentir importante ou ignorado, de sua própria autossugestão. Histórias que são interpretadas de acordo às suas necessidades e emoções primárias. Então, cuidado com as opiniões. Se certifique que existem os resultados que respaldam esses comentários. Porque mesmo as pessoas de sucesso podem ter certo desequilíbrio nas diferentes áreas de sua vida, e você pode achar pessoas ricas com mau gosto para vestir, ou ricos que estão fora do seu peso, ou com diabetes, sedentários ou divorciados. Então o sucesso não se define unicamente pela área econômica.
Se você quer ter o verdadeiro sucesso, precisa equilíbrio e pegar os conselhos de pessoas que tiveram melhores resultados naquelas áreas que você ainda está se batendo, lutando com os desafios do dia a dia. Não permita que a sociedade ou pessoas com mentalidade pequena condicionem o seu sucesso, que te digam o que você não pode fazer, do que você não é capaz, que você não merece conquistar tudo o que você almeja, que isso não é possível, ou que ninguém em sua família conquistou aquilo. Que não se esforce mais, que não lute por uma causa perdida, que é melhor ficar na boa e viver uma vida normal, que eu chamaria melhor uma vida medíocre. E não se espante com a palavra medíocre. Medíocre somente significa mediana. Essas pessoas têm uma vida mediana. Você deve se questionar: bom, e por que existem lugares tão bonitos no mundo que eu não posso conhecer? Carros que eu não posso dirigir? Ou casas onde eu não posso morar? Por que eu não posso ficar no meu melhor estado físico? No meu melhor estado emocional? Obter o sucesso econômico e ao mesmo tempo me sentir realizado? Contribuir com a vida de outras pessoas e fazer a diferença em minha comunidade? Esse é o tipo de vida que eu mereço viver. E eu vou lutar para conquistar aquilo. Eu vou fazer as mudanças. Eu vou crescer e melhorar. Eu vou me tornar uma pessoa capaz de obter esses resultados. Tudo isso vai dar um brilho diferente em seus olhos. E um entusiasmo que caracteriza quem sabe o que quer e sabe onde vai. Esse sentimento de quem foi capaz de ver um futuro diferente com os olhos da sua imaginação. E que agora está disposto a iniciar um plano bem estruturado para que esses sonhos possam se tornar uma realidade. Eu me considero afortunado de começar a minha vida empreendedora muito cedo. Penso que com 17 anos de idade, não fui muito contaminado com as ideias ou com um modelo considerado normal. Eu comecei a conviver com pessoas positivas e de um alto estándar de resultados. Melhorei por convivência. Minha média teve que aumentar para poder acompanhar a turma que me rodeava. Parecia mais fácil rejeitar as opiniões ou críticas negativas, porque eu já estava claro em como filtrar essas informações, observar de quem elas estavam chegando e a vida que essa pessoa tinha, seus resultados. Isso me permitiu persistir na conquista dos meus sonhos. Deveríamos colocar um guardião em nossa mente que verifique as credenciais de cada ideia que tenta entrar em forma de opinião ou conceito, em forma de crítica ou de crença, policiar nossas próprias palavras, o que nós mesmos nos repetimos, quais ideias aparecem em nossa mente cada vez que estamos expostos a informações vindas das fontes que nos rodeiam, do nosso entorno. Existem assuntos que são novos ou desconhecidos para nós. A chave é encontrar as pessoas que já percorreram esse caminho e pedir o seu conselho, a sua opinião, sabendo filtrar as outras áreas da vida dessa pessoa que em alguns casos não devem ser copiadas. As pessoas de sucesso não são perfeitas. Eu devo entender isso e me espelhar nos hábitos e disciplinas que deram bons frutos unicamente. Não se deixe enganar pela aparência. Muitas pessoas acreditam que as opiniões de alguém são corretas porque eles têm canas, aparentam mais idade, ou porque parece que estudaram muito, ou porque ele é alto, ou branco, ou porque é bonito, ou bonita. O neuromarketing utiliza alguns destes fatores para poder promover os seus produtos. As pessoas são influenciadas por uma pessoa de mais idade como parecendo ser mais experiente ou mais confiável. Assim como uma pessoa alta e de boa aparência poderia gerar um sentimento de maior credibilidade. Uma moça muito bonita pode ajudar a vender mais numa loja somente pela sua aparência, mas as suas opiniões podem estar erradas na roupa que ela aconselha você comprar. Quem sabe essas cores ficariam bem nela, mas não em você. Mas como é muito bonita, gera em você uma expectativa de se tornar como ela se comprar aquelas roupas ou seguir os seus conselhos. Olha que interessante. Mas voltando à conclusão desta parte, o que mais importa são os respaldos que tem cada opinião que você recebe. Se certifique que os cheques verbais das pessoas que te rodeiam tenham fundos, que esses conceitos tenham fundamentos, que tenham os resultados que validem cada dica ou opinião que eles te dão. O fato dessas pessoas serem altas ou bonitas não tira o fato de estarem quebrados.
Nessa área, sua opinião teria pouco valor. O seu modelo mental vai servir como uma bússola, que lhe dá as coordenadas, que guia seu caminho, que orienta suas decisões, que lhe permite ter um maior discernimento nas opiniões, como uma emissora de rádio, que tem muitos canais e muitas vozes falando, mas você escolhe em qual você para e escuta. Qual de todas essas opiniões faz sentido ou tem valor para você? Se seus ganhos aumentam, mas seu modelo mental não muda, mais tarde ou mais cedo eles vão se igualar. Mas se o seu modelo mental muda e a sua renda ainda não cresce, vai ser questão de tempo e também elas vão ficar iguais. Existem modelos mentais de riqueza e outros são de pobreza. Nossos comportamentos dependem do nosso modelo mental e da associação que nós fazemos. Se eu, por exemplo, associo ter riqueza com cobrir as minhas necessidades primárias, eu estarei muito focado em ganhar dinheiro e vou ser muito disciplinado, comprometido e focado em conquistar esse objetivo, porque cobre uma, 2 ou 3 dessas necessidades primárias. De fato, esse foi meu caso. Eu comecei a perceber que a riqueza e o sucesso são fontes de importância, de atenção, de admiração, de gratidão, de companhia, de liberdade e de controle, ou até poder. Mas olha que interessante, conheço pessoas com um modelo mental oposto e para elas a riqueza está associada com maldade, perigo, falsidade, problemas e outras coisas negativas. Será que essas pessoas poderiam, sinceramente, ter metas saudáveis para construir prosperidade? Basicamente, existem 4 necessidades primárias de todo ser humano. Número 1 é a certeza, que está associada a ter o controle. Todos queremos estabilidade, casa, abrigo, alimentação. Tentamos controlar o amanhã. Isso pode gerar ansiedade, mas o dinheiro pode nos dar essa falsa sensação de controle. Penso que existem sim os problemas cotidianos que se resolvem com dinheiro. E nesse sentido, poderíamos ter maior controle se contamos com maior abundância econômica. A segunda necessidade é a variedade, a surpresa. Tem a ver com estímulos diferentes, tanto para o corpo como para as emoções. As pessoas procuram essa variedade. Novamente, vemos que o dinheiro poderia possibilitar sim maior liberdade para viajar, para curtir, para conhecer lugares diferentes, restaurantes ou clubes, pessoas, enfim, ter experiências variadas. A necessidade número 3 tem a ver com o seu significado, a sua importância, a sua transcendência. Todos queremos nos sentir especiais, importantes, todos queremos reconhecimento. E tem pessoas que colocaram metas estranhas, como o Andrew Carnegie, que teve como objetivo acumular a maior quantidade de dinheiro na primeira metade de sua vida e doar tudo na segunda metade. É uma boa motivação e ele conquistou amassar uma fortuna de mais de 400 milhões de dólares. Mas muitas pessoas ricas têm plasmados os seus nomes em hospitais, em museus, em faculdades, as quais doaram parte das suas fortunas. Mas e tudo isso tem a ver com o seu sentido de significado, com sua necessidade de ser importantes e em busca da sua transcendência. A necessidade número 4 tem a ver com amor, com a conexão. Os seres humanos precisamos nos sentir conectados, gerar um sentido de identidade, de pertenência, sermos aceitos, fazer parte de uma comunidade, de um grupo. Se você conquistou sua liberdade financeira, é claro que vai precisar de um bom sexto sentido, uma percepção aguçada para não se deixar levar pela bajulação ou atrair pessoas falsas para seu lado, interessadas apenas em seu dinheiro. Mas, por regra geral, se você tiver maior capacidade econômica, vai ter maior poder de escolha. A necessidade número 5 é o crescimento, e isso tem a ver com progresso. O ser humano não pode ser feliz se não progride. Todas as espécies foram desenhadas para crescer e se desenvolver, e isso está dentro da nossa essência. Existem metas econômicas, mas o verdadeiro crescimento está do lado espiritual. E essa necessidade tem a ver com isso, com uma evolução do seu ser. A necessidade número 6 tem a ver com a sua contribuição, que tem a ver com seu legado, e se trata de uma necessidade espiritual também. Chegar ao ponto máximo da pirâmide de Maslow,
que mostra as necessidades básicas do ser humano, desde as biológicas até as necessidades emocionais, de afeto, de segurança, de proteção, e depois as necessidades de aceitação e de pertinência, para finalmente chegar às necessidades de realização, de sucesso. E a última necessidade é a altruísta, justamente uma necessidade espiritual de contribuição, de partilhar o seu conhecimento, a sua mensagem, o seu legado com outras pessoas. Somente quando se cobrem as necessidades espirituais é possível experimentar verdadeira alegria, realização permanente, em lugar de prazer temporal. No próximo CD, nós vamos falar sobre desenvolver disciplina, organizar o seu tempo acorde às suas prioridades e aprender a planejar. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês este conteúdo e tenho certeza de que se são bons alunos e escutam estes CDs todos os dias, aos poucos eles farão mudanças extraordinárias em sua mentalidade, em suas crenças, em seus comportamentos e finalmente em seus resultados. Um grande abraço. Coloque o CD número 4. Até em breve.